Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo pro primeiro vídeo do meu canal. Você viu como que eu tô chique com essa vinheta, né? E deixa eu me apresentar. Meu nome é Débora Six, eu tenho 22 anos. É o primeiro vídeo do meu canal no YouTube e eu estou muito animada. E hoje eu vim contar pra você por que eu vou me mudar, pra onde eu vou me mudar, o que tá acontecendo, que eu tô fazendo um suspense lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o meu arroba tá aqui embaixo. Me segue lá pra acompanhar tudo em tempo real. Então vamos lá, deixa eu situar vocês primeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, Itaguaí, pra ser bem precisa, entre a Barra da Tijuca e Angra dos Reis. Perto da praia. E eu moro aqui desde pequenininha, estudei aqui, cresci aqui, fiz tudo aqui. Quando eu tinha 18 anos, a minha vida começou a mudar um pouco. E agora que vocês vão saber o que aconteceu, porque naquela época eu não era blogueira. Ah, e pra vocês entenderem também, eu sou cristã desde criança e tive um encontro muito forte com Deus em 2016. Então eu vou falar um pouco disso porque tem tudo a ver, vocês vão ver Deus agindo claramente na minha vida e espero que vocês entendam. Em 2018 eu fiz um intercâmbio pro Canadá em janeiro, fiquei um mês lá. Logo que eu voltei, eu tava namorando um menino da igreja e a gente não tava se dando muito bem nesse momento. Mas os dias foram passando, a gente foi levando, eu tinha acabado de sair da escola, né, tinha me formado no terceiro ano e não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida, não sabia se eu ia fazer faculdade. Na verdade, eu tinha uma ideia que eu ia fazer faculdade, mas eu não fazia ideia do que e aonde eu ia estudar. Então, eu fui começando a fazer vestibular, eu tinha feito vestibular para federal, não tinha passado, eu tinha ficado arrasada. Comecei a fazer alguns particulares, fiz um para PUC do Rio e passei. Voltei do Canadá em janeiro de 2018 com a ideia de que eu ia estudar na PUC do Rio, que eu tinha passado. Só que passou fevereiro, passou março e eu tava nessa ideia. Quando foi em março, eu fui fazer a matrícula na faculdade, na PUC do Rio, que fica na Gávea. Eu fui até lá, fiz a matrícula, gente, muito caro. Fui lá, fiz a matrícula, na hora que eu saí de lá, Deus falou pra mim, você não vai estudar aqui. E eu, né, fiquei... Onde que eu vou estudar, gente? Como assim eu não vou estudar aqui? Eu vou estudar onde? E saí de lá tendo a certeza que eu não ia estudar lá, mas eu não fazia ideia do que ia acontecer. Em março mesmo, assim, sem pretensão nenhuma, comecei a assistir uma pregação no YouTube da Lívia Bember, não sei se vocês conhecem. Ela é uma jovem cristã, eu sou completamente apaixonada por ela, e estava ouvindo essa pregação dela. E nessa pregação ela falava que ela já era crente, que ela já tinha entregado tudo pra Deus, que ela já tinha aceitado Jesus, mas que Deus ainda falava pra ela que ela não tinha entregado 100% da vida dela pra Deus. E aí naquela hora eu fiquei, epa, também acho que eu não entreguei 100%, então é hoje que eu vou entregar. Naquele dia, ela falou que tinha uma aliança com Jesus, e eu tenho também essa aliança com Jesus no meu dedo aqui, ó. E falei, vou entregar tudo. Fiz essa oração junto com ela na pregação, de entregar tudo pra Deus. E naquele momento, eu sentia que eu tava perdendo um pedaço do meu coração, gente, juro. Eu andava pela casa chorando, 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 chorando. Parecia que realmente as coisas iam mudar. Eu sentia como se a minha vida fosse virar de cabeça pra baixo. Mas nessa época eu não tinha noção do que ia acontecer. Porque eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, namorava, tinha amigos na igreja. Nessa época eu era líder de célula, se eu não me engano. Então tava tudo muito cômodo pra eu ficar bem linda onde que eu tava. E aí fiz essa oração. Depois de um tempo, fui num congresso. Eram 3 dias de congresso aqui no Recreio. No último dia de congresso, Deus falou pra mim, você vai terminar. Na época eu namorava. E eu falei, não vou não. Não vou não, não vou não. E aí eu como teimosa que sou, falei pra Deus assim, não vou terminar. Se for pra terminar, ele que termine. Minha filha, dito e feito. 2 dias depois, o meu ex-namorado terminou comigo. Eu lembro que escorreu uma lágrima do meu olho, assim. E eu passou, nunca mais eu senti nada, porque eu tenho certeza que era o momento certo. E só que nesse mesmo tempo, depois que a gente terminou, a minha melhor amiga resolveu. Deus mandou ela fazer um treinamento missionário. E ela foi viajar lá pro Nordeste, ficar 6 meses num treinamento missionário. Gente, nessa situação, agora você pensa. A minha vida toda cômoda, eu toda tranquila. Aí eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A minha melhor amiga, que era tipo assim, tudo pra mim, tinha ido se mudar pra outro estado. Eu tava naquela de mudança, tipo, de final de escola, o que eu vou fazer? Deus falou pra mim que eu não vou estudar nessa faculdade, tô sozinha. Gente, eu entrei simplesmente numa noia na minha cabeça. Eu ficava o dia inteiro dentro do quarto, exatamente assim, ó.
Tipo, pensando que minha vida tinha acabado. Solteira, sem amiga. Parecia que meu mundo tinha acabado, juro. Só que Deus age de várias formas, né? E nesse tempo que eu tava assim, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Porque até então eu tinha passado pra PUC de agosto. Eu ia começar a fazer faculdade na PUC do Rio em agosto. E eu falei, o que eu vou fazer nesse tempo? Não sei o que eu vou fazer. E Deus me lembrou de que quando eu era nova, quando eu era criança, eu sempre tive o sonho de ir pra África, conhecer, fazer trabalho voluntário. Mas não era uma coisa que eu lembrava muito, sabe? Era uma coisa que tinha passado. E aí eu falei, cara, é uma ótima oportunidade, porque eu tô aqui à toa, tô sem ninguém. E aí minha mãe sempre falou que eu nunca ia viajar sozinha, né, gente? Tipo, pra África, era aquela época de malária, era uma confusão e tudo. E ela falou, gente, pode ir, pede pro seu pai. Eu fiquei, tchau. E no outro mês, gente, isso já era maio que eu consegui resolver tudo. Em junho, eu tava indo pra África do Sul. Só que ainda tinha a questão da faculdade, que eu não sabia o que eu ia fazer. Tipo, eu não sabia onde eu ia estudar, porque Deus falou pra mim que eu não ia estudar na PUC do Rio. Um belo dia, no final do mês de maio, eu viajei com meu pai. E a gente tava num restaurante. E eu tava passando, assim, o Facebook, gente. Tava passando, assim, aquele negócio, assim, do Facebook. E aí eu vi, assim, PUC Minas, inscrições abertas. Eu falei, Deus falou pra mim que eu não vou fazer nada, não vou estudar na PUC do Rio, então não custa nada eu tentar, né? Pensei assim. Fiz a inscrição na PUC de Minas, falei pro meu pai, ele falou que era muito legal, que era bom que eu saía do Rio, daqui, porque a minha cidade é uma cidade pequena, né? Que eu moraria numa capital e tal. E eu falei, eu vou fazer, mas eu tava fazendo, gente, assim, vou fazer a inscrição assim. E aí, no final de maio, eu comecei a orar pra que Deus me mostrasse aonde que eu ia estudar. Porque na minha cabeça, eu ia pra África em junho, em julho eu já ia voltar, e eu ia ter que ver o que eu ia fazer. Tipo, se eu ia começar na PUC do Rio, o que eu ia fazer na minha vida? E aí, na última semana de maio, eu pedi pra Deus me mostrar pra onde que eu ia, o que eu ia fazer, pra onde eu ia estudar. E orei todos os dias, gente, todos os dias, num propósito de que se eu fosse pra eu ir, eu ia passar na prova da PUC, de Minas, no caso. Se fosse pra eu ir, eu ia passar, se fosse pra eu ir, eu ia passar, que eu acreditava que se não fosse pra eu ir, Deus ia fazer qualquer coisa, gente. Eu acredito que Deus dá um pane no sistema, não deixou passar e pronto. Saiu o resultado que eu tinha passado na PUC de Minas. Agora você pensa, eu falando que se fosse pra eu ir, Deus ia deixar eu passar. Aí na hora que saiu o resultado, eu falei, não vou me mudar, tá doido. Agora você pensa, uma menina de 18 anos indo pra outro estado, sem conhecer ninguém. Acho que eu tinha ido lá só quando eu era neném. E eu ia estudar num lugar que eu não conhecia ninguém, tipo assim, como assim? Sendo que eu era líder de célula aqui, minha vida era toda aqui, minha família era aqui. E aí eu fiquei nessa de não vou. Só que, cara, Deus faz tudo perfeito. Eu contei pra minha mãe que eu tinha passado, ela falou que eu não ia morar sozinha, que eu não ia sair daqui da minha casa. E uma semana depois eu fui pra África. Lá na África eu vou resumir um pouco do que aconteceu. Na primeira semana eu me senti muito sozinha, eu sentia uma solidão absurda, mesmo não estando sozinha, tinha outras meninas na base, mas eu me sentia muito sozinha e Deus falava muito isso comigo, de que eu tinha que aprender a ficar sozinha, porque eu sempre fui uma pessoa que fui cercada de amigos, de pessoas da minha família, e eu tinha que aprender a ficar sozinha. Eu ficava, pra quê? Pra quê? Eu pensava, gente, será que Deus vai me largar lá na Síria pra ficar sozinha? Aí, uma semana depois que eu tava lá na África do Sul, chegou uma brasileira lá e foi um anjo do Senhor na minha vida. Gente, eu orava todos os dias pra Deus me confirmar se fosse pra eu ir pra Minas, no caso Belo Horizonte, todos os dias. Gente, eu não tô brincando, tá? Eu abri a Bíblia assim, ó. Por isso que eu falo que esse é meu versículo, porque toda vez, eu passei um mês orando, e todas as vezes que eu abri a Bíblia, era Josué 1:9. Parecia mentira, mas juro, era assim. E não é coincidência o que eu vou falar agora que aconteceu. Eu tava comentando com ela disso, que eu tinha passado numa prova de faculdade pra outro estado, mas que eu não queria ir, que eu tava com medo, e aí que eu não sabia se eu ia fazer direito, porque eu queria fazer relações internacionais. E ela falou exatamente isso pra mim. Eu tinha 18 anos. Ela falou, eu tenho 28 anos, 10 anos a mais que você. E quando eu tinha a sua idade, eu me mudei de estado pra fazer faculdade. E eu fiquei assim, quê? Eu fiz relações internacionais, mas faz direito. Aí na hora que ela falou isso, eu fiquei tipo assim, cara, deve ser muita coincidência. A pessoa viveu há 10 anos atrás exatamente o que eu tô vivendo com a minha idade, tipo, o que tá acontecendo? E eu lembro que ela falou, Deus tirou a gente do mesmo país, trouxe a gente pra outro país pra gente conseguir se encontrar. Gente, ela viveu exatamente o que eu tava pensando que eu ia viver, tipo, que Deus tava falando pra mim viver, sabe? E os dias foram passando, eu não sabia lavar louça, eu não sabia passar pano, eu não sabia fazer nada, gente. Eu não fazia nada aqui em casa. Eu não sabia fazer nada, é uma vergonha. Lá na África, eu fiz tudo. Gente, eu ajudei a construir uma biblioteca.
Eu pegava aqueles martelão assim, ó, e quebrava a parede de banheiro, minha filha. Aprendi a fazer tudo. Mas eu não me ligava de que isso era realmente uma preparação pra mim, sabe? Pra mim era algo, tipo, que tava acontecendo. Eu acho que quando você tá vivendo, é muito difícil você analisar. Hoje, pensando, eu consigo analisar, né? E aí os dias foram passando e Deus foi toda vez me falando: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E eu lembro que uma vez eu orava muito chorando, falando: eu vou deixar minha família, eu vou largar tudo pra trás pra estudar. Tipo, tem faculdade que tem essa mesma disciplina, né? Tipo, tem várias faculdades aqui no Rio que dão direito. E Deus falava pra mim. Eu lembro que eu abri uma vez que falava: aquele que abandona seu pai, sua mãe, por causa de mim. E eu fiquei... E aí, nos últimos dias, eu lembro que todo mundo foi embora. Eu ficava numa casa cheia de menina e todo mundo da casa foi embora. Ficou só eu na casa. Como se fosse um sítio, uma fazenda. E aí tinham várias casas e essa casa era cheia de meninas. E eu estava lá e todo mundo foi embora. Só ficou eu sozinha na casa. E eu ia embora no outro dia. E aí, nesse dia à noite, uma das meninas que ficavam lá na base me chamou pra ver um filme. E sabe aquele filme A Cabana? Se você não assistiu A Cabana, minha filha, vai ver A Cabana agora. Eu já tinha assistido o filme, mas eu não associei o nome do filme em inglês. E eu falei: acho que esse filme aí eu nunca vi não, pode ser esse. Na hora que começou o filme, eu comecei a chorar sem parar. Eu só chorava, gente, só chorava. E parecia que Jesus estava assim na minha frente, falando comigo: eu estou com você, eu estarei com você, não precisa se preocupar. E eu tava muito nervosa com aquilo, porque não era algo que estava dentro da minha realidade. Eu me mudar de estado, ter que morar sozinha pra fazer uma faculdade, sabe? Não era uma coisa que eu tinha planejado fazer. E toda vez que eu falava, tipo, eu não quero ir, eu acho que eu não vou conseguir. Eu sempre pensava isso: eu vou largar tudo, eu vou largar minha igreja, eu vou largar os meus amigos, eu vou largar minha família. E Deus sempre falava pra mim: eu vou estar com você, eu vou estar com você. E eu ficava: eu não vou conseguir. E aí esse filme foi a prova de que ele realmente estava falando comigo assim na minha frente. E eu lembro que eu saí da casa dessa menina, voltei pra casa que eu tava sozinha, sentei no chão. Eu vou botar a foto pra vocês, eu chorando com a cara inchada com 18 anos nessa casa. E eu sentava no chão da casa sozinha, chorando muito, falando: Jesus, eu vou morar sozinha. É isso que você quer? Você quer que eu more sozinha? Eu vou morar sozinha. E eu tinha certeza de que ele tava ali, que tipo assim, se fosse pra eu ir, eu realmente ia. Só que ainda tinha a questão da minha mãe, né, gente? Minha mãe não queria que eu fosse. E aí, quando eu tava lá na África, ela me ligou. Diz ela que isso não aconteceu, mas eu sei que isso aconteceu, eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu, eu lembro disso. Minha mãe esquece as coisas, né? A minha mãe me mandou um áudio no WhatsApp falando: eu tava orando e Deus me lembrou de quando eu te entreguei pra ele, então faz o que você tem que fazer. Gente, ela disse que não lembra disso, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Tenho certeza absoluta que isso aconteceu, porque senão eu não teria ido. E aí foi a prova de que eu tinha realmente que ir, me mudar pra fazer faculdade. E aí toda vez que eu pensava que eu não era capaz, eu olhava pro anel e pensava, eu escutava eu falando que eu queria entregar tudo pra Deus. E eu sentia a dor de que a minha vida ia virar de cabeça pra baixo. E a minha vida virou de cabeça pra baixo. Então, resumindo, em 6 meses, eu terminei um namoro de quase 2 anos. Minha melhor amiga tinha se mudado, eu larguei meu ministério na igreja, larguei a minha igreja, né? Larguei a minha família, larguei os meus amigos e simplesmente me mudei de estado pra Belo Horizonte, Minas Gerais. Só que quando eu fui, eu era muito nova, eu tinha 18 anos, então eu tava disposta a viver tudo. Eu acho que eu era 1000 vezes mais corajosa do que eu sou agora. 1000 vezes disposta a viver tudo isso. Eu estava totalmente entregue a Deus. E eu voltei da África com a certeza de que eu ia me mudar, só que eu não tinha um lugar pra ficar lá, tipo, que fosse perto da faculdade. Meu objetivo era morar perto da faculdade, porque eu não conhecia a cidade. E aí eu visitei vários apartamentos, gente, vários. E eu entrava e falava: não é aqui, não é aqui. E eu lembro que eu entrei em um apartamento e na hora que eu abri a porta eu falei: eu vou morar aqui. Eu olhava no espelho do banheiro e falei: eu vou morar aqui. E Deus falou: você vai morar aqui. E aí, uma semana depois, eu já tava morando em Belo Horizonte, nesse apartamento. Fiz a mudança sozinha. Eu lembro que meu pai me levou no aeroporto. Eu cheia de mala. E meu pai me levou no aeroporto. E eu chorando, que eu ia largar minha vida. E aí meu pai falou: filha, vai e escreve a sua história. E aí fui, morei sozinha. Comecei a morar sozinha. Foi tipo assim, uma reviravolta na minha vida. Foi extremamente absurdo que eu vivi, só que eu entrei numa turma na faculdade, eu não fiz muitas amizades, eu fiz 2 amizades, mas eu gostava muito das pessoas, mas eu não conseguia me sentir enturmada, sabe? Parecia que todo mundo era super enturmado e eu não era enturmada. E eu voltava pra casa e eu chorava o dia inteiro, eu chorava o dia inteiro, eu chorava o dia inteiro, foi muito difícil.
Eu passei 6 meses assim, eu passei de agosto até dezembro chorando muito, eu chorava todos os dias. Eu sei que eu não tenho como eu expressar pra vocês o que eu passei, o quanto foi difícil lidar com a solidão, eu chorava. O quanto foi difícil lidar com a solidão, e eu tinha certeza que Deus estava comigo. Mas nesse tempo de 6 meses, eu sentia muito que Deus tinha me abandonado, muito. Eu sentia que eu não conseguia ficar sozinha. Chegava no domingo, eu só chorava, gente. Só chorava, eu não tinha força pra levantar da minha cama. E era muito difícil, parecia que ninguém se importava, parecia que todo mundo achava que eu tava muito bem e eu tava, tipo assim, me afundando. Tava me afundando. Eu não conseguia entender por que Deus não tinha colocado pessoas na minha faculdade pra cuidar de mim. Por que eu não tinha conseguido achar uma igreja que eu me adequasse. E hoje eu vejo que eu tava, tipo, meio cega. Eu fiquei meio cega com a tristeza. Eu meio deixei a tristeza entrar em mim nesses 6 meses. E aí, 6 meses depois, eu voltei para aqui, pro Rio. E em janeiro eu ia para uma escola missionária que chama Songs 5. Eu sou extremamente grata a eles. Em janeiro eu fui com a minha melhor amiga, ela já tinha voltado. Sara Alice, você te conhece, minha melhor amiga. Ela já tinha voltado do Nordeste e a gente foi para essa escola missionária. E a primeira coisa que o pastor falou pra mim, ele olhou pra mim, botou a mão na minha cabeça e falou: Deus tirou tudo que você tinha pra você aprender a depender dele. E eu fiquei, tipo assim, uau! Tipo, isso, a minha vida começou a fazer sentido, sabe? Eu tinha entendido que eu estava passando por tudo aquilo porque Deus queria que eu aprendesse a depender dele, não de pessoas, não de amigos, não de família, dele. E aí, quando esse pastor falou isso pra mim, que Deus tinha tirado a depender dele, eu lembrei de uma visão que eu tive quando eu me entreguei tudo pra Deus. Lembra que eu contei pra vocês que eu tinha entregado tudo pra Deus em março de 2018? Isso já era janeiro de 2019. E Deus me lembrou de uma visão que eu tive em março de 2018. A visão era assim: eu tava numa praia, era uma praia muito bonita e tinha um mar, assim, um mar. E eu olhava assim pro fundo do mar e Jesus estava no fundo do mar. E ele ficava me chamando assim, me chamando pra entrar no mar. E aí eu ia tentar entrar no mar e eu não conseguia. Eu entrava no mar e eu voltava, eu entrava no mar e eu afundava, eu entrava no mar e eu caía. Eu ia nesses altos e baixos até na hora que eu chegava no braço de Jesus e ele me pegava pelo braço assim e me rodava. E aí nisso que ele me rodava, na época eu não entendi o que isso queria significar. Mas quando esse pastor falou que Deus tinha tirado tudo de mim para eu aprender a depender dele, eu entendi que quando Jesus me tirava do chão e me rodava, era para os meus pés não tocarem no chão. Que quem tinha o controle da minha vida era ele, não era eu. E que ele iria me levar para onde ele quisesse que eu fosse. E aquilo fez todo sentido para mim. E aí eu voltei para Belo Horizonte em fevereiro de 2019. E eu lembro que eu voltei para a faculdade, eu mudei de turma. E, gente, a turma que eu entrei era exatamente o que eu precisava. As meninas são incríveis, todo mundo estava passando pela mesma coisa que eu, de se mudar, eram meninas que moravam em cidades próximas. E, gente, agora pasmem. Uma das meninas dessa minha nova turma, ela morava no meu prédio. Beijo, Vitória. Gente, a Vitória é incrível. Ela morava no meu prédio. Gente, vocês têm noção? E aí a gente descobriu que ela morava no meu prédio e a Vitória foi um presente de Deus na minha vida, porque eu não conseguia sair de casa. Eu queria ficar dormindo o dia inteiro. A Vitória passava todos os dias no meu apartamento pra gente ir pra faculdade junto. Esse ano de 2019 foi um processo pra mim entender o que Deus estava fazendo. E aí, quando começou 2020, eu tava com a mente de que eu podia errar o tanto que fosse, mas que Deus estava ali querendo operar na minha vida. Se eu estava ali em Belo Horizonte, era por um propósito. E aí, no começo de 2020, quando eu estava me adaptando com Belo Horizonte, fazendo amizade, e na igreja, indo na célula, entrou a pandemia e eu precisei voltar pra cá. Eu esqueci de contar pra vocês que nesse período que eu sofria muito de ansiedade, que eu ficava muito sozinha no meu apartamento, que eu não conseguia levantar da cama, que eu só queria dormir, que eu chorava muito. Adivinhe a única coisa que me animava? A maquiagem. Gente, eu não sabia maquiar nada. Vou deixar o vídeo aqui de eu fazendo essa belezura aqui. Eu não sabia maquiar absolutamente nada, não sabia fazer nada. E eu maquiava todo dia e gravava vídeo, que era uma forma de eu tirar a ansiedade de mim, sabe? Por isso que eu sou tão apaixonada pela maquiagem. Em 2020, eu comecei a postar nas minhas redes sociais. Pra quem pergunta, eu comecei a postar no Instagram em 2020. Comecei a postar minhas maquiagens, os meus vídeos, morrendo de vergonha, mas crente que Deus estava fazendo algo, sabe? E aí voltei pra casa por causa da pandemia e estou aqui até hoje.
Vivi tudo isso e vim pra cá. E agora, essa semana, estarei me mudando pra Belo Horizonte de novo para poder viver o que Deus tem pra mim. Agora, totalmente diferente, cheia de amigos que são vocês. Deus me deu o presente de ter começado na maquiagem, de ter começado a postar, de ter seguidores. Gente, isso é um sonho pra mim, isso é um sonho. Eu realmente me encontrei nisso, sabe? E eu sou muito grata a vocês e a Deus por isso. Então é isso, depois de 30 anos, eu realmente tô contando pra vocês. Vou me mudar pra Belo Horizonte essa semana. Minha faculdade vai voltar presencial, mas eu quero muito que vocês continuem nessa comigo. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Tive que contar um pouco disso tudo pra vocês entenderem por que eu tô voltando pra lá, o que aconteceu. Estou voltando para Belo Horizonte, muito ansiosa e muito feliz pelo que Deus vai fazer. Se eu comecei na internet, se eu hoje sou uma influencer, é porque Deus permitiu. E eu acredito que nem todo mundo tem esse desejo no coração, nem todo mundo tem esse sonho no coração. Então Deus chama as pessoas para influenciar. Se você é uma dessas pessoas, acredite no seu propósito, continue se esforçando. E se você não é, só é minha seguidora, eu te amo, espero que você tenha entendido. Um beijo, acompanhem tudo por aqui e tudo no Instagram também.